Meus amigos, vamos prosseguir. Nas vezes anteriores em que nós nos encontramos, sempre nos referimos à nossa revista Presença Espírita, uma das 3 melhores do mundo. Hoje eu vou apresentar a segunda das 3 melhores do mundo. A nossa revista tem 33 anos. A pessoa que desejar faz uma assinatura neste formulário e recebe-a em casa a cada 2 meses. É uma revista especial com artigos científicos, filosóficos, ético-morais, religiosos, noticiário do movimento espírita no mundo. Toda em papel couché, com apresentações muito boas. É uma revista de qualidade, uma das 3 melhores. Eu vou dizer o nome da segunda, mas a terceira eu não digo, porque aí é anti-marketing. Então, esta revista fantástica pode ser adquirida por 1 ano pelo valor de 25 euros. Já está incluído o porte. Se, por exemplo, nós assinarmos hoje, eu levarei na sexta-feira e na outra semana já terão a revista em sua casa. Vai depender só do correio. Mas nós não temos apenas a revista, temos o Clube do Livro Espírita. A pessoa, cada 2 meses, recebe uma revista e o livro por 85 euros. Normalmente, um livro bom expressivo custa 15 euros. Vezes 6, 90. Com mais 25, 115. Com mais o porte, 150. A pessoa vai receber por 85. E logo nós temos muita gente, mas toda vez que eu vou ler, eu então sinto sono. Os obsessores não me deixam ler. Nós temos uma solução. Temos o clube do DVD. Não há obsessor. Então a pessoa recebe um DVD, uma revista, cada 2 meses, por 95 euros anualmente. Mas às vezes a pessoa diz assim, mas o DVD fica 1 hora. Temos o clube do CD. Ninguém escapa. Coloca o CD daqui a Lisboa e ouve-o 2 vezes. Um CD, uma revista, por 80 euros por ano. Então, quem desejar, é só preencher e a pessoa recebe, se pagar. Agora, meus amigos, estamos no momento em que há uma segunda revista. Ela está querendo ser nossa rival. Vamos ver. É a Revista de Espiritismo da Federação Espírita Portuguesa. Creio que todos nós, espíritas portugueses, porque eu me sinto como tal, deveríamos fazer uma assinatura desta revista para ter em casa, acompanhando o movimento do espiritismo local. Esse rapazinho que os senhores veem aqui é o jovem Nilson de Souza Pereira, que vai completar 82 anos. Foi entrevistado. Já vi que a revista é de qualidade. Não é qualquer um que vai ser entrevistado. O Meio Milímetro foi entrevistado. E aqui está um excelente artigo, Sexualidade, Sexo e Consciência Espírita. Um tema desafio, que temos que abordar porque ele existe. Não vamos fingir hipocritamente que somos assexuados. E teremos que abordá-lo à luz do Espiritismo, do ponto de vista genético, ético-moral, fisiológico e espírita. E mais, ela com excelente apresentação. Amizade e terapia. Já imaginaram como a amizade é uma terapia fantástica? À medida que nós nos isolamos, mais sofremos, mais nos perturbamos. Porque somos animais biopsíquico, sócio-espiritual. Necessitamos uns dos outros. Então aqui está. Olha o meu programa. Esta gracinha que está aqui, fui eu. Então, aqui está a nossa querida revista de Espiritismo. Também está por 2,50 euros. É um presente de aniversário. Mesmo porque eu olho os preços aqui, examino, confiro com os nossos. Meu Deus! Uma revista dessa por 2,50 euros. Eu até vou comprar umas para vender por 3. Porque dá resultado. Então, após este momento, voltemos à
nossa tese. No dia 9 de novembro de 1889, sai do porto de Boston, em Massachusetts, um navio chamado Scythia, pertencente à grande companhia de navegação Cunard. Esse navio conduz uma personagem à Inglaterra muito controvertida. Trata-se de uma senhora de apenas 38 anos, portadora de uma beleza incomum. Ela está no convés do navio, acompanhada de 2 filhas, e dá adeus ao marido. É uma viagem bastante incômoda. De Boston a Londres, por Liverpool, é uma jornada longa. E no momento em que o navio zarpa, a senhora passa e começa a meditar. Terei feito uma boa escolha. Tudo por causa de um acontecimento. Eu estou viajando a Londres, escreveu ela a uma amiga, para provar que sou honesta, apenas para isto. Esta senhora chama-se Eleonora Piper. É uma vida muito curiosa a desta senhora Eleonora Piper. Ela era uma dama como outra qualquer bostoniana. Boston é uma cidade eminentemente inglesa. Aquela área de Massachusetts é a chamada Nova Inglaterra. Os hábitos eram muito severos. Mas ela estava passando por uma fase de saúde muito desagradável há cerca de 4 anos, quando resolveu consultar uma vidente, que aqui em Portugal chamamos carinhosamente uma bruxinha, e às vezes um bruxão, porque tem bruxos masculinos. E ela foi visitar a vidente, e estando sentada diante da vidente, contando o seu drama, ela caiu em transe e desmascarou a vidente, que era uma mistificadora. Quando voltou ao normal, não sabia o que aconteceu. A senhora chorava copiosamente e dizia-lhe: mas você é muito mais potente do que eu. Mas ela não sabia o que era. Isso começou de uma forma estranha. Ela já era uma adulta, uma mulher que acabara de ter a sua 2ª filha e que estava preocupada com os efeitos daquele parto. Muito bem, ela não se impressionou e acreditou que se tratava de uma farsa daquela estranha. A partir de então, ela começou a ter visões estranhas, objetos perdidos, coisas que ela houvera esquecido, retornavam à sua mente como se abrisse um foco e apagasse. E ela começou a reencontrar muita coisa perdida. Os vizinhos vinham visitá-la cordialmente, e ela subitamente dizia: fulano que morreu está dizendo isso e aquilo. E as pessoas ficavam perturbadas. É o fim do século XIX, na Nova Inglaterra americana. A senhora Leonora Piper viu-se obrigada a dar consultas, porque as vizinhas que sabem guardar segredo, porque as mulheres são terríveis, são túmulos abertos. Uma contava a outra, e ela começou a dar consultas, mas impôs-se, desde o primeiro momento, não ser profissional. Era uma dona de casa e não entendia o que se passava com ela. Ela estava na chamada região bíblica, Bible Belt, como até hoje se chama, e seguia o fundamentalismo. Então não entendia simplesmente isso que lhe aparecera de um momento para outro. Certo dia, 2 damas da alta aristocracia bostoniana foram visitá-la. E quando a senhora acercou-se, ela disse: a caderneta do banco que a senhora está procurando está na 2ª gaveta do lado esquerdo da sua cômoda, no quarto. A senhora já procurou em todo lugar, menos ali. A senhora ficou estarrecida. E esta senhora era nada mais, nada menos do que a sogra do psicólogo americano William James, considerado
a mais notável autoridade de psicologia do século XIX e do século XX. Porque ele abriu os horizontes para a psicologia profunda, a psicologia transpessoal, a psicologia em outras bases, além do academicismo. Quando as duas senhoras chegaram em casa, comentaram entusiasmadas. E William James olhou-as e disse: coisa de mulheres. As mulheres são facilmente impressionáveis. É mais uma charlatã. Só que esta é um pouco mais hábil do que as outras. E eu até gostaria de consultá-la, porque pretendo desmascará-la. A minha tarefa como psicólogo é mostrar os poderes da mente, aquilo de que somos capazes. As senhoras levaram-no. Ela estava em transe e tinha uma peculiaridade. Quando ela entrava em transe, os olhos levantavam-se e ficavam apenas na parte branca, numa posição estranha. Ela mudava de personalidade. E quando as duas senhoras sentaram-se na sala e ela já estava em transe, com muita naturalidade ela disse: seja bem-vindo, Mr. William James. Ele disse: foi a minha sogra quem lhe avisou naturalmente, porque ela não podia saber. E logo depois de alguns momentos, ela lhe falou: a sua tia Kate, que mora em Nova York, acaba de morrer nesta madrugada. Ele achou a informação muito peculiar. A tia Kate estava muito bem até a tarde. Quando chegou a casa ao amanhecer, recebeu um telegrama. Tia Kate havia falecido às primeiras horas depois da meia-noite. William James começou a reflexionar. Esta charlatã é mais hábil do que eu pensava. Ela deve ter algum contato com o telégrafo. Ela recebe as informações antes que os telegramas sejam mandados às pessoas. Mas como ela podia prever que eu iria lá? De maneira fácil. Essa gente sempre tem detetives, pessoas que dão informações. E toda vez quando alguém importante, um possível cliente, se acerca, essas pessoas naturalmente dizem coisas surpreendentes. Ele resolveu então levar até a residência da senhora Piper, com o seu consentimento, um amigo que ele evitou dizer o nome. Ele chamou a este amigo de Mr. Smith. Mas se tratava, em realidade, de um grande estudioso de Oxford, que já houvera desmascarado muitos falsos médiuns. Na hora em que ele adentrou-se na sala, e a senhora estava em transe, de imediato voltou-se para o Sr. Schmidt e disse: seja bem-vindo, Mr. Richard Hodgson. O senhor está acompanhado pelo seu pai. Ele está me dizendo que a sua mãe está ainda no corpo físico e que ele está com seus dois irmãos, os dois filhos que morreram. Richard Hodgson, diante desta revelação espontânea, começou a imaginar como esta criatura havia recebido tal informação. Seria possível, provavelmente, telepatia. Ele era professor da Universidade de Cambridge e a telepatia ainda não havia adquirido cidadania de natureza científica. E ela continuou ali, examinada pelo Sr. Richard Hodgson, por William James, dando as suas consultas. Certo dia, ela se transfigurou e começou a falar com uma voz estranha, com acento francês, e disse que se tratava de um médico, o Dr. Finuit, que havia desencarnado na cidade francesa de Metz. Havia uma peculiaridade. A personalidade da senhora Piper era muito própria das mulheres do fim do século XIX. Mas quando o Dr. Finuit tomava, ela ficava masculinada. A voz,
Mas eles observaram que no inconsciente dela não havia registros das terapêuticas acadêmicas, então vigentes na França. O Dr. Finuit não receitava com propriedade. Era um detalhe. Mas era impressionante que ela conseguia expressar-se em francês. Eles tentaram verificar o nível de cultura, se por acaso ela havia estudado francês em Boston. Naturalmente sabia uma que outra palavra, algumas breves informações. Mas o peculiar é que quando a senhora Eleonora Pike retornava ao normal, não se recordava absolutamente de nada. Nesse ínterim, desencarnou um jovem advogado, de nome Pillow. Eles tiveram uma vez, em uma das sessões da senhora Piper, 2 meses após a desencarnação, ele começou a incorporar-se. E os investigadores encontraram um prato cheio para tentarem desmoralizá-la. Certo dia, levaram 110 pessoas para que Pillow dissesse quais eram aqueles a quem conheceu e quais eram aqueles que não houvera conhecido. E então o espírito incorporado na senhora Piper dizia: este é meu amigo fulano, que contava um detalhe que era peculiar. Dos 110, o espírito reconheceu 9 amigos. Todos os outros eram estranhos. Bem, havia uma explicação. As informações estavam no inconsciente das pessoas. Quando a senhora Piper aproximava-se, captava essas ondas mentais. Escreveu o Sr. Hodgson: isso é revolucionário, porque se a mente é capaz de captar as informações arquivadas no subconsciente, palavra da época, nós temos uma arma secreta das mais poderosas. Mas havia uma peculiaridade que escapou ao Dr. Hodgson. É que ela não só captava as informações arquivadas, como os fatos que ainda iam acontecer. E que as pessoas anotavam e sucediam a posteriori. Bem, não estavam no inconsciente, porque ainda não houveram acontecido. Então, tiveram uma ideia: levá-la a um país onde ela não conhecesse a ninguém e onde ficasse vigiada durante 24 horas por observadores da Sociedade Dialética de Londres e fosse hospedar-se na casa de um cientista, Oliver Lodge, que houvera recebido o título nobiliárquico da coroa britânica, Sir Oliver Lodge. Aí estava ela no navio da Cunard, só para provar que era honesta. Ela não cobrava nada. Eles, quando pretendiam pesquisá-la, naturalmente pagavam-lhe um salário, porque tomavam-lhe as horas diuturnas. E era necessário que ela colocasse em casa um auxiliar para fazer os trabalhos domésticos. Quando chegou em Liverpool, 2 agentes começaram a acompanhá-la. Ela ficou 70 dias na Inglaterra e realizou 88 sessões. Sir Oliver Lodge, quando foi indicado pela Sociedade Dialética de Londres para receber essa estranha mulher, despediu todos os empregados e colocou empregados novos que não conheciam nada a respeito da família. Trancou no seu quarto as pinturas de membros ancestrais do clã e a Bíblia, onde estavam anotadas referências familiares, foi trancada por Lodge no seu cofre forte. Quando ela chegou, ele pediu para fiscalizar-lhe a bagagem, para ver se ela trazia diários, documentos, informações. E a senhora Lodge revisou toda a indumentária, todos os objetos da senhora Leonora Piper. Ela então foi submetida aos mais variados testes. E uma equipe de cientistas adotou
41 informações absolutamente exatas que ela deu durante aquelas 88 sessões, sem o menor erro, sem nenhum equívoco. Eles ficaram deslumbrados. E quando ela retornou à América, a fama precedeu-a, porque os jornais dos Estados Unidos falavam a respeito de uma mulher prodigiosa. A partir de então, Leonora Pipe não terá mais um momento de paz. Ela será convidada para pesquisas em Columbia, em Cambridge, em Oxford, mas resolveu não sair de Londres, não sair de Boston. As viagens eram muito incômodas e ela submeteu-se aos testes que os cientistas desejassem. Merece recordar que o próprio William James convidou um grande desmascarador de fantasmas da Universidade de Columbia, o Dr. James Heisman. Ele vinha numa carruagem toda fechada, usavam a máscara. E quando ela estava em transe, ele entrava em silêncio, sentava-se às suas costas. No primeiro dia, ela o saudou pelo nome. Falou-lhe que o seu pai o acompanhara. Durante 6 meses, essa estranha personagem, um grande cientista, frequentou as reuniões da senhora Piper sem emitir um som, com o rosto coberto, adotando tudo quanto ela dizia. E, por fim, arrancou a máscara e, ajoelhando-se-lhe aos pés, beijou a mão daquele que ele dizia ser o seu pai, através da personalidade desta mulher estranha. Os fenômenos continuaram, cada vez mais ricos, cada vez mais belos e mais confirmadores da imortalidade. No ano de 1901, ela anunciou que ia parar. Estava muito cansada. Aqueles fenômenos desgastavam-na. Quando alguém perguntava, não sei, não tenho explicação para eles. Eu acredito que é o meu pensamento. Não sei como, mas ele deve captar outros pensamentos. Eu não tenho explicação. E não acredito que sejam as almas dos mortos, porque os mortos, segundo a religião, dormem, aguardando o dia do juízo final, quando a terra vomitará todos aqueles que sepultou. Ai, a tese do juízo final. Ela é tão bonita e tão estúpida que eu ainda fico impressionado com pessoas que estão aguardando o juízo final e que afirmam paradoxalmente que a gente morre e dorme. E a igreja continua colocando santo dos altares. Mas como se eles estão dormindo? Agora mesmo vamos ter um santo brasileiro, até que enfim. Na lista tem vários. Mas eles não estão dormindo? Estão aguardando o juízo final? Não, não. Eles são exceção de Deus. Que Deus capcioso. Como ele sabe fazer exceção quando lhe convém. E como custa caro reconhecer-lhes a santidade. Então, no dia do juízo final, a terra vomitaria todos aqueles que engoliu. Dados estatísticos demonstram que se todas as pessoas que viveram na terra, desde o Pithecanthropus erectus, pudessem tomar o corpo físico, não haveria espaço para todo mundo de pé. Mas o problema, até aí falavam, ficava no ombro do outro, faria pirâmides. Mas o grande momento é, e os que morreram no mar? Como é que a terra ia vomitar? Não foi ela que engoliu, foi o mar. E os que foram devorados pelos peixes? Os que foram devorados pelas feras? Quem ressuscitaria a fera para jogar para fora? Bom, mas para Deus, dizem os irmãos evangélicos, para Deus, nada é impossível. É violar as próprias leis, ou então não são perfeitas. Se elas são leis,
absolutas não podem ser violadas. Esse Deus é o absoluto, não pode estar remendando-se, porque ele não teria capacidade, então, de ser o absoluto. Mas até aí eu aceito. Vai lá, os animais vêm, vomitos, engolidos, jacarés, e todo mundo vai ser julgado. Mas eu me recordo que em Hiroshima e em Nagasaki, quando houve a explosão dos artefatos nucleares, respectivamente nos dias 6 e 8 de agosto de 1945, em Hiroshima, com o calor da radiação nuclear, que chegou a 1.600 graus, conforme está escrito no livro fantástico, que se chama A Tragédia do Átomo, eles simplesmente desagregaram-se, foram consumidos, desapareceram, voltaram ao éter cósmico, à energia. Quando veio o segundo momento do átomo, porque primeiro foi o silêncio, logo depois o calor, logo após os ventos em 4 sentidos, as pessoas eram atiradas contra as paredes e desintegravam-se, deixando marcas de gordura nas pedras. E aqueles que foram consumidos pela desintegração, o autor da obra é tão trágico que eu nunca me atrevi a narrar pelo choque que produz. As pessoas iam correndo e ventos de 800 km por hora arrancavam-lhes os intestinos e os pulmões, e eles tombavam adiante e o calor diluía-os. Somente em 10 segundos, em Hiroshima, morreram 80.000 pessoas. Logo depois, veio o estrondo. O estrondo arrebentou todos os tímpanos dos sobreviventes. Inicialmente, foi a claridade, que cegou a todos que foram vítimas da intensa claridade como o mundo jamais viu. E logo veio o cogumelo e a treva, que na obra está narrada como o mundo nunca viu. Quando Einstein teve a ocasião de ver as fotografias do Enola Gay, que jogou a bomba, e o segundo avião veio fotografando, ele disse ipsis verbis: se eu tivesse previsto que a minha colaboração na desintegração do átomo iria trazer uma tragédia desta para a humanidade no projeto Manhattan, eu teria preferido ser bombeiro encanador para salvar vidas. A escritora americana da época, Pearl Buck, que era célebre, ganhou o prêmio Pulitzer várias vezes, consultou aos pais do projeto Manhattan, aqueles que trabalharam para a fissão nuclear, inclusive Oppenheimer, o físico alemão do nazismo, que os americanos levaram para o seu projeto. E todos disseram: jamais imaginávamos o poder de desintegração das partículas subatômicas. E se houvéssemos pensado na tragédia do átomo, jamais nos aventuraríamos em um empreendimento dessa natureza. Entre as vítimas de Hiroshima e de Nagasaki, que continuam morrendo até hoje por causa do estrôncio 90, que foi absorvido, como também em Chernobyl, quando houve a ruptura da grande usina radioativa que matou mais de 200.000 pessoas, que fez uma cidade de 600.000 habitantes ficar aos fantasmas. As tragédias do átomo. Então, tudo isso leva-nos a reflexões profundas ao constatar o poder que nós temos nas mãos
de construção e aplicamos para a tragédia, que nenhum juízo final pode ressuscitar. O jovem do Enola Gay, do avião, quando eu li isto, faz 40 anos, impressionei. Ele ficou numa lavagem cerebral com o botão junto ao dedo. E de quando em quando ele ouvia a voz, go! Ele apertava, vá, largue a bomba. Ele não tinha ideia exatamente. Depois dessa lavagem cerebral, o piloto ficou um autômato. Ele então sai e sobrevoa a 10 mil metros de altura. Quando o comando diz, go! Ele aperta a bomba e vê a cair, mas não vê a tragédia. Quando ele viu as fotografias, enlouqueceu. Foi internado no sanatório de pacientes mentais. Então, tudo isso está em nossas mãos. Mais tarde vem a tentativa de átomos para a paz. E aí está o planeta morrendo das experiências realizadas hoje pelo Irã, pela Coreia do Norte e pelos países super civilizados, nas explosões na intimidade do subsolo, a 10 mil metros, abalando a crosta terrestre e trabalhando para as tragédias das tsunamis, que é inevitável. E o mundo morrendo em nossas mãos. Então, que julgamento fará a divindade com alguém que cometeu um crime de lesa majestade, de furto, um homicídio no momento de loucura, e esses homicidas da guerra? Como condenar todos à mesma pena? Como a mesma pena para crimes diferentes, intencionais, programados? Justificativa apresentada pelo Pentágono na época. Isso foi em agosto. E o Pentágono dizia, não cometemos nenhum crime contra a humanidade, porque estava programada a invasão de Tóquio para o dia 5 de dezembro. Nessa invasão estava prevista a morte de aproximadamente 1 milhão de pessoas. Então o projeto Manhattan optou por uma morte de apenas 400 mil pessoas. Era uma opção, porque a invasão americana aconteceria. E agora a tragédia de Nagasaki, porque Hiroshima foi programada. Mas quando os aviões saíram do atol Mariana, do Oceano Pacífico, agora, no segundo ataque, havia 10 cidades programadas. Cabia ao piloto, no ar, abrir o cofre e sortear uma. Ele então sorteou. Quando chegou na cidade, ela estava coberta por uma camada de nuvens. A radiação nuclear não seria tão perfeita. Ele tirou uma segunda, Nagasaki. Por acaso, vai para lá e às 11h45 da manhã cai a segunda bomba de fissão nuclear. O Império do Sol Nascente rende-se. O imperador reconhece esse que é humano, não é Deus. E começa agora a tragédia dos efeitos do estrôncio 90. Descendentes daquelas vítimas ainda são portadoras de leucemia por causa da radiação nuclear. 10 mil anos de cultura, de civilização. Mas isto é uma página que nós passamos e vamos agora torcer pelo jogo de futebol. Ou vamos simplesmente distrair-nos? Vítimas e algozes reencontram-se. Porque há um despertar além do túmulo para todos nós. Então, no ano de 1904, morre o marido de Leonora Pike. Ela fica muito abatida. 20 anos depois, ela realiza uma série de reuniões, algumas das quais são assistidas pelo professor Charles Rouchet. Agora ela já está uma mulher de 80 anos. Deixou de produzir reuniões porque está muito fraca. E o articulista que escreveu essa página,
Em Seleções do Reader Digest de 1957, conta aquela mulher que ouvia as vozes imortais, agora está surda. Não houve um campanário. Quem passar pela Praça da Matriz de Bastão verá uma veneranda velhinha de cabelos brancos, acompanhada de uma governanta, e não saberá que foi a mulher mais intrigante dos tempos modernos. A grande médium, que nunca foi surpreendida numa fraude, nunca deu uma informação equivocada. As experiências entre 1885 a 1924 gastaram $150 mil de pesquisas. E as sociedades internacionais, sabendo a pobre, anciã e enferma, aplicaram-lhe um fundo de pensão para que ela tivesse uma vida digna até o momento da morte. O que aconteceu posteriormente? Os relatórios da vida desta mulher ocupam 3.000 páginas de pesquisas a respeito da grandiosidade daqueles que voltam, daqueles que retornam para nos dizer que a vida continua. Mas o que a mim me fascina não é o fenômeno Leonora Piper, que não é única. É o fenômeno doutrina espírita, que explica isto de forma racional, que nos dá um embasamento para uma vida digna, porque nós vamos viver. E de acordo com a nossa vida, a nossa felicidade, a nossa desdita. Claro que há um juízo final. E o apóstolo Paulo definiu com propriedade: a vida é única. Depois da morte vem o juízo. A vida é única. As existências corporais é que são múltiplas. Eu estou Divaldo. Eu estive Antônio José Margarida Fernanda. Eu sou um espírito imortal que sempre me reencontro com a vida quando deixo o corpo. Ao desencarnar, vem o juízo. Porque a lei de Deus está em nossa consciência. Por isso, quanto mais lúcido o indivíduo, mais responsável quando pratica um delito. A pena é correspondente à qualidade da sua lucidez, à sua capacidade intelectual, os recursos utilizados para a prática do delito, que Jesus sintetizou com muita beleza. Mas se pedirá a quem muito recebeu. Então a doutrina espírita veio para nos explicar como ocorre este reencontro com a vida. A morte sempre tem sido uma megera, destruidora de alegria, perturbadora de esperanças, principalmente porque não nos preparamos para ela. Sempre achamos que quem vai morrer é alguém da vizinhança. Mas alguém da vizinhança sabe que quem vai morrer é alguém da vizinhança. E então é alguém de nós. E quando ela chega à nossa porta, o nosso grito é esse: porque eu? Quando deveríamos interrogar: por que não eu? Se todos estamos na mesma contingência, sujeitos às mesmas circunstâncias. Veio o Espiritismo, conforme o ressurrecto. Se não houvesse a morte infamante na cruz, não haveria a glória da ressurreição. Se não houver a dor da saudade, não haverá a alegria do reencontro. Se não houver a presença da morte, não haverá o júbilo da ressurreição. Certamente é doloroso, mas faz parte do nosso esquema iluminativo. A dor não é um agente de punição, é uma mestra para despertar sentimentos elevados.
um grande cancerologista, disse-me: todo indivíduo que é vítima de uma neoplasia maligna esteve às portas da morte e recupera-se, torna-se um indivíduo místico, passa a valorizar a vida, dá um sentido diferente à sua vida, como ocorreu com os astronautas americanos soviéticos, que ao saltarem na Lua e escutarem o grande silêncio, alguns enlouqueceram depois, outros tornaram-se místicos e nos Estados Unidos foram para o Arizona, para as regiões desérticas para meditar, para o Grand Canyon, a fim de procurar e receber as energias da natureza naquele grande cruzamento de meridianos e paralelos. Alguns soviéticos, na época que a imprensa não dizia, foram internados em hospitais psiquiátricos, porque tiveram pela primeira vez o contato com a vida. E eu me recordo de quando Yuri Gagarin fez a primeira volta no Sputnik, em 1956, em pleno apogeu socialista do materialismo, dos grandes teóricos do socialismo. Ele deu esta entrevista estúpida à Rádio e Televisão de Moscou, que o mundo publicou: eu estive nas nuvens e não encontrei Deus. Era a vitória do materialismo. Porque eu esperava encontrar ali um velhote desocupado. Olá, Gagarin! Como está? Naturalmente falando russo, porque ele não sabia falar outro idioma. Esteve além das nuvens e não encontrou Deus. Mas ele disse também uma coisa que agora é fascinante: a terra é azul. Isso ele declarou. Mas não foi sui generis, porque numa mensagem recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier em 1932, sua mãe, que era lavadeira do Rio das Velhas, no lugarejo de Pedro Leopoldo, ao escrever-lhe cartas de uma morta para o filho: meu filho, de onde eu estou eu vejo a terra ao longe, e quero dizer-te que a terra é azul. Portanto, a constatação do materialista veio 24 anos depois da revelação do Espírito Maria João de Deus numa carta de ternura a seu filho. E dirá: espera por mim, eu estarei esperando por ti. Esse apóstolo, que nasceu em 1910, viverá 92 anos. E certo dia, quando está muito doente e vai a contragosto ser internado na UTI, na emergência do hospital de Uberaba, um fotógrafo ateu, impossibilitado de entrar onde ele se recuperava para fotografá-lo, para a distância e fotografa a janela da unidade de terapia intensiva. Revela a foto, fica estarrecido. A foto foi para os melhores técnicos em imagens fotográficas, para que explicassem: 2 raios de luz desciam ou subiam paralelos e entravam na janela em que estava internado Chico Xavier, que não sabia de nada. No momento em que ele recupera a razão, perguntam-lhe, antes de saberem da foto: Chico, o que aconteceu? Eu vi entrarem minha mãe e Emmanuel pela janela e que me disseram: volta, ainda não é hora. E eu vi em paralelos 2 raios de luz que eram o sinal deles. Então o repórter publicará e dizendo: não há outra explicação. Não é nenhum fenômeno da natureza. As chapas eram virgens
por ele colocadas, examinadas em aparelhos especiais, constatavam que aqueles raios de luz eram de natureza transcendental. Reencontro com a vida. E quando Chico Xavier, médium, mais extraordinário do que esses que pesquei para nossas reflexões, porque é um homem todo amor, quando ele desencarna, a Federação Espírita Brasileira solicitou-me escrever algumas palavras. Eu que nunca escrevi nada de modo próprio. Então o Espírito Joana de Ângeles escreve uma mensagem que foi publicada pela revista no mês de julho, que ele foi recebido por Jesus. Reencontrou o mestre querido, a quem tanto amou e a quem tanto prossegue amando. Por nossa vez, reencontraremos a vida. Logo depois do nosso momento final. Mas reencontraremos a vida conforme os padrões ético-morais que aplicarmos à nossa vida. Às 15 horas estaremos de volta. Por favor, formulem perguntas sobre o tema e teremos muito gosto em respondê-las. Vou levar para Salvador e colocá-la em nossa lareira, no climazinho tão agradável. Até às 15 horas, se Deus quiser. Desejamos a todos um bom almoço. Às 15 horas aqui estaremos. Mas queria dar uma notícia que vou repetir, que é muito repetitivo. Amanhã às 20h30 no Auditório Municipal de Lagoa, Divaldo vai proferir uma conferência. Há aqui algumas zonas onde se pode comer, junto das bombas, tem um fórum, bom almoço para todos. Mas há uma série de livros que eu vou falar quando reabrir. Muito obrigado.